Você viu que saiu dados fresquinhos da pesquisa de popularidade do governo Bolsonaro. Sim. Dados fresquinhos do Datafolha, mais uma rodada de pesquisas. E aí, quando você olha os dados, o que dizem os dados? Em abril, o governo Bolsonaro tinha 32% de bom e ótimo, 33% de regular e 30% de ruim e péssimo. Agora, o que era 32% bom e ótimo virou 29%. O regular era 33, ficou 30. E o ruim e péssimo, que era 30, foi para 38. Bom, vamos apresentar os dados de outra forma, ignorando quem acha o governo regular e quem não sabe dizer se gosta, se não gosta. Porque o regular, você não sabe se regular quer dizer é ok, se regular é não quero saber, se regular eu não tenho interesse. Ninguém sabe muito bem o que é regular. Você acha que é regular, fazendo uma analogia, aquela pessoa que pergunta pra você, você gosta de música? E a pessoa responde, sou eclético? Não quer dizer nada. Pode ser, não quer dizer nada. Okay. Absolutamente nada. Então vamos lá. A ideia é a seguinte, vamos pegar só quem tem opinião sobre o governo dele. Não importa que opinião tenha, tá? Se é positiva ou se é negativa. Em abril, 62% das pessoas tinham uma opinião sobre ele. Ou boa ou ruim. Ou boa e ótima ou ruim e péssima. Não importa. Agora 67%. Perceba. Mais de 2/3 da população brasileira, um ponto acima do 2/3, tem uma opinião sobre o governo Bolsonaro. Nenhum presidente eleito a essa altura do governo tinha isso. Tanta gente achando algo sobre este governo, sobre o governo. Então, por exemplo, Dilma, 59% das pessoas ou gostavam ou não gostavam. 59%. Aqui é 67%. Lula, tô falando sempre do primeiro governo, tá? Porque o Bolsonaro tá no primeiro governo. Lula, 55% das pessoas tinham uma opinião sobre ele. Quase metade não tinham, né? Fernando Henrique, 57%. Collor, 54%. Percebe? Ninguém batia em 60%. Ele tem 67% das pessoas acham algo sobre ele. Primeira conclusão da pesquisa. O Bolsonaro estimula a sociedade a se posicionar a respeito dele mais do que qualquer outro governo eleito na nossa história recente, né? E aí, se você pegar quando foram eleitos, ou se você pegar agora, tanto faz. Aliás, eu dei os dados de quando os presidentes foram eleitos, tá? O Lula, por exemplo, nessa altura do campeonato, tinha 50% só de pessoas que tinham opinião sobre ele. Já tinha caído. Já tinha caído. Bom, então o Bolsonaro, ele sai da curva. Além de mobilizar as pessoas a terem uma opinião sobre ele, mais do que qualquer outro presidente, as pessoas se dividem mais em relação ao governo dele do que se dividiam a esta altura do campeonato sobre os governos anteriores. Então vamos lá. Nós vamos fazer uma conta aqui, que é pegar o total de bom e ótimo e dividir por ruim e péssimo. Só isso. E a gente vê o número que dá. Se você pegar o total de bom e ótimo dele, que é 29, e dividir pelo ruim e péssimo, que é 38, é 0,8. Então tem 0,8 pessoa que acha o governo dele bom e ótimo para cada pessoa que acha o governo dele ruim e péssimo. No governo Dilma, a essa altura do campeonato, era 4,4, ou seja, tinha 48% das pessoas que achavam o governo dela bom e ótimo contra 11% que achavam ruim e péssimo. Então você tinha 4,4 pessoas gostando mais do que uma que gostava menos. Lula, 4,5. Fernando Henrique, 2,8. O pior relação bom e ótimo sobre ruim e péssimo, o Fernando Collor, 1,7, que é o dobro do Bolsonaro. Bolsonaro 0,8. Então a segunda conclusão que a gente pode tirar, olhando essas pesquisas, ele divide mais a sociedade. Além de ter um número maior de pessoas que têm opinião sobre ele, 2/3 das pessoas têm opinião sobre o governo dele, o que a gente jamais atingiu. Agora, a sociedade se divide mais em relação à análise do governo Bolsonaro. Há mais paixão e mais ódio numa divisão quase 1-1, 0,8. Quase 1-1, né? Coisa que a gente nunca teve. A Dilma, que viria a se estabacar no segundo mandato, cair com um índice de reprovação de 71%, chegou a ter 4,4 brasileiros dizendo bom e ótimo, para cada um dizendo que é péssimo nessa época. Isso é o que os números sugerem. Isso é o que os números autorizam a gente a concluir. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre os números. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre premissa, né? O que é uma premissa? Premissa é um pressuposto para a gente poder discutir as coisas. Na engenharia, por exemplo,
A premissa é você poder calcular o comportamento do solo e do clima e dos materiais do passado para você poder usar isso como base de cálculo para o futuro. Se você não puder usar o passado como base de cálculo para o futuro, você não faz nada. Não faz ponte, não faz prédio, não faz hidrelétrica. Você tem que saber o seguinte: o que eu olho para trás no clima nos últimos 70 anos, nos ventos nos últimos 70 anos, na movimentação desse solo, é o suficiente para eu poder tirar conta. Isso é básico, premissa. No direito, o advogado e o promotor partem do princípio que os jurados estão prestando atenção no que eles dizem. É básico. Do contrário, eles estão perdendo tempo, né? É um otimismo incrível. As pesquisas, elas também têm uma premissa. Claro. A premissa qual é? Que as pessoas, quando dizem o que elas acham ou sentem, elas acham ou sentem aquilo que elas dizem. Isso é uma premissa. Porque se as pessoas dizem algo diferente, ferrou. Não dá para você usar os números para muita coisa. E certas pesquisas, de fato, não pesquisa de opinião desse tipo, mas certas pesquisas de comportamento, em geral, elas carregam, embutem um viés muito complicado, porque as pessoas têm vergonha de falar até para o pesquisador o que elas sentem ou acham, porque ficam com vergonha. A gente já falou disso aqui. Pesquisa de comportamento sexual. A pessoa chega, com que frequência você mantém relações sexuais? Todo mundo fala 2 a 3 vezes por semana. Ninguém chega e fala, 2019, nós estamos em setembro. Cara, peraí, 2016, faz um ano e meio. Ninguém fala isso. Não. 2 a 3 vezes por semana. Todas as pesquisas saem assim. Mas esse tipo de pesquisa aqui, é razoável você imaginar que o que as pessoas dizem traduz o que elas de fato pensam. É razoável imaginar. E essa opinião pública que pensa algo sobre o governo Bolsonaro hoje é a mesma opinião pública que pode endeusar um político e em seguida demonizá-lo. Aconteceu isso. Eu citei há pouco, a Dilma se elegeu, se reelegeu. Em 14 ela se reelegeu com 42 de bom e ótimo. Em pouquíssimo tempo estava com acima de 70% de ruim e péssimo. Mas assim, ó, é muito rápido. Muito rápido. Né? O que as pesquisas de popularidade do Bolsonaro dizem? Que as pessoas desaprovam o governo dele porque acham que as medidas dele são equivocadas? Que as pessoas desaprovam o governo dele porque acham que as medidas podem até ser certas, mas os números da economia não estão entregando? É isso? Não é isso que está acontecendo, pelo menos à luz do que os dados do Datafolha sugerem. Isso não aparece com muita clareza. O que está em discussão nesse momento é o jeitão do presidente. O que as pessoas estão questionando é o estilo pessoal. São as palavras que ele adota, são as declarações que ele dá. Não é uma reação contrária às medidas que ele toma. Não é assim. A gente odiou a reforma da Previdência, a gente acha que o seu plano para a reforma tributária é ridículo. Não é nada disso. O que tem por trás nós estamos um pouco angustiados com a forma como o presidente está falando, né? Então, a terceira conclusão, eu citei 2 primeiras, ele é o que mais mobiliza a sociedade e é o que mais divide a sociedade. Ele também, a terceira conclusão as falas dele incomodam mais do que as decisões governamentais. A gente já falou disso, que o presidente da caneta e o presidente da fala, pois o presidente da fala é o cara que dá o exemplo. É o sujeito que orienta para onde vai a sociedade. E é esse personagem que está produzindo um ruído maior do que o presidente da caneta, que toma as decisões. Bom, outro ponto de destaque é que você tem um histórico de desilusões no Brasil, né? Veja, a gente elegeu apenas 4 presidentes. Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Só 4 presidentes nos últimos 30 e tantos anos, né? O Collor foi eleito prometendo ajustar a economia e combater a corrupção. Qual é a agenda de hoje? Ajustar a economia e combater a corrupção. Você fala, mas peraí, deixa eu entender. O primeiro presidente que a gente elegeu prometeu ajustar a economia e combater a corrupção, e a gente está discutindo ajustar a economia e combater a corrupção ainda. Depois, 30 anos depois. Isso gera uma desilusão, né? Gera um desapontamento. Dos 4 presidentes, ele é o terceiro presidente de oposição, né? Eleito como um candidato de oposição.
O Collor foi o candidato de oposição e impôs essa agenda de combate aos desajustes da economia e de combate à corrupção. Depois disso, nós tivemos um eleito de situação, que foi o Fernando Henrique, que era o ministro, deu um ajuste na economia. Aí a gente elegeu um presidente de oposição e então reeleição do presidente de... Aí então situação, Dilma situação. Agora vem um de oposição propondo a mesma coisa. Então, você já entra num relacionamento um pouco mais maduro, mais desconfiado. Qualquer ruído te produz um movimento mais radical do que produziria na primeira paixão, o primeiro casamento com o seu primeiro presidente, que pela primeira vez disse que vai combater os desajustes da economia e a corrupção. As pessoas se apaixonaram pelo Collor e as pessoas se apaixonaram pelo Bolsonaro, né? Quando você pega como é que estava o candidato Bolsonaro no final de 2017, ele largava com 18%, 17%, 18% de intenção de voto, que era bacana. Após o atentado contra a vida dele, que alguns chamam de facada, eu prefiro chamar de tentativa de homicídio, né? Porque facada é menos do que o que aconteceu. Tentaram matar o bicho. Tá aí, ele vai fazer a 4ª cirurgia essa semana. Não é brincadeira o que aconteceu com ele. Ele deu um saltão. E nesse saltão que ele deu, ele foi para mais ou menos esse patamar de 29, de bom e ótimo que ele tem hoje, é o patamar para o qual ele foi. Depois ficou todo mundo procurando uma alternativa, não tinha alternativa nenhuma, ele inchou e virou 50 ponto alguma coisa. Agora estão com ele os caras que de fato eram o núcleo dos votos que ele teve. O que é importante a gente ver isso e o que nos leva para uma quarta conclusão. Os presidentes, eles precisam que usam que olham para as pesquisas, precisam pensar o seguinte: eu devo fazer aquilo que a sociedade quer ou eu devo fazer aquilo que eu preciso fazer? Porque quando vem o presidente, é o estilo dele que está em discussão e não o que ele faz, às vezes o presidente confunde, não é esse presidente necessariamente, mas presidentes em geral começam e vão para o populismo, né? Vão para as medidas confortáveis. Minha isso, minha aquilo, meu isso, meu aquilo, porque aí você vai dando um jeito de inflar o seu número, porque o número está ruim. Se o presidente fizer isso, aí a coisa vai piorar para o lado dele, porque o estilo dele é o que está em discussão. A crise amazônica não tinha o tamanho da Amazônia. A crise amazônica era menor do que a Amazônia. E a crise amazônica ficou maior do que a Amazônia em função das reações que o presidente teve. Ele sabe disso. E ele sabe também que essas pesquisas, elas têm valor. Não importa o que ele diga. Ele pode xingar o Datafolha porque é da Folha, ele reclama. Datafolha é muito criterioso e é uma pesquisa que colocou ele no segundo turno, viu ele no segundo turno, né? O fato é, ele sabe que isso é sério. Tem eleição no ano que vem. Na eleição do ano que vem, é importante saber como ele vai estar. Esse é o primeiro marco que realmente interessa. As pesquisas que interessam são essas. A Dilma, ela estava com bom e ótimo de 62% na eleição municipal. A primeira, depois da primeira vitória, ela toma posse em 11, ganha 10, toma posse em 11. Na eleição de 12, ela tinha 62% de bom e ótimo. Sabe quanto era ruim e péssimo? 7. O resultado. Incrível, um dígito. Um dígito. O PT foi lá e cresceu, né? Faz prefeito, faz vereador. Em São Paulo. Porque é importante isso, né? O Lula não estava tão bem. Ele tinha 35% de bom e ótimo e 17% de péssimo. Ainda assim, uma relação de 2-1, né? O Fernando Henrique, em 1996, tinha 43% de bom e ótimo com 17% de ruim e péssimo. Esse 29-38 que está hoje, bom e ótimo contra 38% de ruim e péssimo, não é uma boa relação para chegar na eleição do ano que vem. Dificulta. Por quê? Você tem 5.000 e tantos municípios. Todos os partidos olhando com quem eu quero aparecer à luz do sol. À noite você pode até fazer conchavos aqui e ali. Mas e a luz do sol? Eu estou com o presidente Bolsonaro ou eu estou longe do presidente Bolsonaro? Ou a gente acha que é por acaso, não tem relação com as pesquisas, as reações do Luciano Huck, João Dória e outros políticos se distanciando ou fazendo movimentos contra o presidente? É evidente que se ele tivesse com 60% de bom e ótimo, 7% de ruim e péssimo, ia todo mundo estar enamorado do bichão, né? Falou, opa, esse é meu homem. Então, as coisas mudam e na eleição municipal, é a nossa quinta conclusão, para ter um bom desempenho na eleição municipal do ano que vem, ele vai ter que melhorar esses números.
Esses números não vão resolver. Por último, o Brasil elegeu um presidente de direita, depois elegeu um presidente de centro-esquerda que fez uma aliança com a direita, que é o Fernando Henrique, na verdade uma aliança com o centro, e desde então 16 anos de governo de esquerda. Tudo o que a gente sabe hoje é que o Brasil não quer a volta do PT nesse momento, como não queria na eleição de 18. Né? Agora, significa que o próximo candidato, né, o próximo presidente, aquele que vai disputar com o Bolsonaro, vai ser um cara de direita? Vai ser o Dória? Vai ser o Huck? Quem é o personagem de esquerda que está se contrapondo? Não apareceu ainda. Né? Então, os nomes ainda não surgiram. E nesse ambiente, a grande variável é e vai continuar a ser a economia, que é a nossa sexta conclusão da pesquisa. Não importa o número que o presidente Bolsonaro tenha hoje, como também não seria muito impressionante se ele tivesse 40 ou 50. O fato é, os números que interessam não são o 29 e 38. Os números que interessam são o 0,8, não esse 0,8 da relação que ele tem de bom e ótimo. Outro 0,8. O 0,8 do crescimento do PIB e aquele 11 ponto, quase 12 de desemprego. Se esses números não mudarem, a situação dele se complica. Não há o que ele possa fazer para comandar o espetáculo com números que estão ruins. Então ele sabe que a resposta não mudou. Ela virá pela economia. De forma que luz amarela para o governo, falar menos. O governo já percebeu que tem uma questão no mundo da fala. Não vejo o presidente disposto a baixar a bola no campo das declarações, não vejo. Vejo o presidente disposto a fazer movimentos para combater as crises que eventualmente ele ajudou a insuflar. Por exemplo, mandou hoje uma equipe de ministros para a Amazônia, né? Está tentando melhorar a imagem do Brasil no exterior, etc. Mas se ele for olhar as origens do mal, as origens do número ruim, ele vai ver. Se ele falar um pouco menos, se ele se concentrar mais na gestão, se ele se agarrar mais à economia, é muito provável que esses números melhorem para ele. Se ele continuar com o estilo dele, ele está desafiando a tradição, o passado, as premissas. Pode ser até que ele consiga um feito. Mas hoje, a grande certeza é economia, um pouco menos de declaração, né? E um pouco mais de foco na gestão.